Agora nós vamos conversar com a nossa queridíssima que já se encontra aqui no estúdio, que é a Emanuele Paiva, nossa fisioterapeuta maravilhosa, que sempre vem com dicas fantásticas. Imagina aí, escolher o calçado ideal para aproveitar o período carnavalesco é essencial. A gente já deu as dicas de como você pode cuidar dos seus pés, com cremes, com hidratantes diferenciados, com os cuidados aí com os pés. O cuidado que você deve ter para essa unha não encravar, mas aí a gente vem com outras dicas. Qual o cuidado que você tem que ter quando o assunto é calçados? Eita, gente, porque, sinceramente, calçado é coisa séria. Seríssimo. Para esses pés, não é verdade? Então, hoje nós vamos conversar com a nossa querida Emanuele Paiva, porque ela vai trazer algumas dicas pra gente de como a gente pode escolher o calçado certo, principalmente para não ir pro carnaval de qualquer jeito. Agora há pouco o Felipe estava dizendo, olha, para não encravar essa unha, é melhor ir de tênis, mas é claro que outras pessoas vão querer usar outros tipos de sapatos, de calçados, e aí a gente tem que chamar a atenção dessas pessoas, né? Inclusive ontem, as redes sociais divulgam, não tem como você fugir dessas informações. A própria Virgínia Fonseca, que vai desfilar na escola, e as demais também, com sandálias que estavam simplesmente fazendo com que os próprios pés sangrassem. A gente sabe que é uma duração de muito tempo na avenida, mas tem gente que vai passar a noite toda curtindo, ou assistindo, ou dançando, ou caindo na folia. E aí, com qual calçado você vai? Inclusive, algumas pessoas que vão estar em camarotes também, né? E aí, a nossa fisioterapeuta vem aqui alertar você. Pois é, como foi dito, o sapato ideal é o tênis, né? Não dá para fugir do tênis de forma alguma. E tomar muito cuidado com essa história de salto. É um período que mesmo aqui no Piauí, como no país inteiro, né, boa parte do país está em um período chuvoso. Né? Vi, inclusive, você citou a Virgínia usando os saltos, mas também vi a Lauren Prota, que está gestante, e foi toda fantasiada e de tênis. De tênis. Não sei se no dia do desfile ela estará de tênis, mas acredito que vão procurar uma produção mais sutil para ela, até por conta da gestação. Até um tênis, né? Engraçadinho para que ela possa... Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e aí a gente volta ao tema das quedas, né? Muito cuidado, não só com o conforto, não só cuidado com os pés, mas cuidado em ter quedas. Então, e por conta disso, o tênis acaba sendo o melhor, o ideal, né? E tênis confortável, com amortecedor, principalmente para quem vai para bloquinho de rua, vai para trio elétrico, que vai dançar muito, vai pular muito, né? Então, acaba que o tênis é o ideal. O que não impede a gente usar um outro tipo de sapato, mas por conta do conforto, o tênis torna-se o ideal. Muito bom. E a gente vai chamar a atenção mais para a parte da fisioterapia mesmo, os cuidados que as pessoas devem ter antes de sair de casa. Assim como muitas pessoas não têm o costume, até mesmo de ir para a prática de exercícios físicos, de fazer alongamento, a gente pode chamar a atenção dessas pessoas antes delas irem para esses momentos de folia, também fazer alongamento? Com certeza, é muito importante para quem vai atrás do trio elétrico, para quem vai sair em escola de samba, para quem vai sair em bloquinho, precisa alongar, né? Precisa cuidar da musculatura, porque não vale a pena um momento de bloquinho se a gente tem quase uma semana aí de carnaval e a gente quer aproveitar todos os dias da melhor forma possível. Então, realizar alongamentos, né? Fazer flexão de joelho, fazer extensão, treinar. Não é uma receita de bolo, mas vamos para uma receita básica. 10 alongamentos em cada região do corpo, nos braços, na perna, no pescoço, né? Alongar de um lado para o outro, alongar braços, né? Porque a gente faz muito movimento livre, né? A gente precisa de um condicionamento físico bom, legal, né? Até para segurar a noite toda. Se você não vai caminhando atrás de um bloquinho, mas no lugar onde você está dançando, é um desgaste corporal. Se hidratar bastante também, né? É muito importante isso. Para quem já tem o hábito de treinar, torna-se algo mais fácil de acompanhar. Mas a gente não pode deixar de curtir a festa só porque a gente não treina. Pronto, você estava agora há pouco falando, Emanuele, da Lauren Prota, que está gestante.
Assim como ela, que vai para desfilar na escola, a gente sabe que outras gestantes vão para os bloquinhos, vão para os carnavais, vão para a folia. E aí eu te pergunto, em quais situações as pessoas têm que ter muito cuidado com a folia de rua? Pessoas idosas. Gente, festa para todo mundo. A gente não pode pensar, fulano é idoso, não vai. Vai sim. Se tiver condição, vai, tá no direito de aproveitar. A gente só precisa ficar em alerta, né? Sempre roupas confortáveis, sempre esse aquecimento, sempre hidratação, sempre cuidar dessa musculatura para não lesionar, né? Aí é onde entra a fisioterapia. Às vezes você não gosta de fazer treino em academia, até no caso de um idoso, que é muito importante idoso, fazer treinamento muscular, mas se já tem o hábito de fazer 2 atendimentos acompanhados por um fisioterapeuta durante o ano já ajuda, evita lesão, né? Evita desconforto. Fazer esse alongamento, gestantes, muito importante. Deu o exemplo da Loren Prota, você citou que eu, há anos, quando tive minhas filhas, não perdi uma festa. Não. Nunca tive esse problema. Fui para carnaval, fui para festival de rock, mas sempre, porque as pernas da gente doem mais, a gente pesa a barriga, o centro de gravidade da gente muda, né? Mas o que não nos impede de curtir as folias. Então, tomar muito cuidado. Descansa, senta um pouco, depois levanta, alongar antes. Usar sapatos confortáveis, por exemplo, eu tenho um problema enorme com tênis. Eu particularmente, se você me perguntar, eu não gosto de tênis. Verdade. Também não sou fã. Não sou fã de tênis, né? E aí penso que nesse momento, tem um exemplo, eu posso botar uma meia, uma sandália baixinha, posso. Grávidas, idosos, principalmente evitar salto. Salto plataforma é lindo, mas a gente corre o risco de torcer Geralmente o é o que mais faz você torcer o pé. Nós temos algumas sandálias, eu gostaria que a Lorena segurasse essa parte aqui dessas sandálias. É tudo muito lindo de se ver, mas tem alguns adereços, tem algumas situações que correm o risco de você tropeçar, que correm o risco de você escorregar na própria sandália. Então a gente percebe que tem algumas sandálias que são lindas e que você quer estar lá na hora da folia sendo a diferenciada. Mas esse A diferenciada pode trazer problemas. A gente vê ali alguns tênis com brilho, que a gente observa mais, algumas sapatilhas. Agora, quando você está na rua, principalmente com clima chuvoso, pode escorregar também, não pode? Nossa, o risco é gigante, né? E aí volto também ao tema que foi falado das nossas musas aí do carnaval. A gente teve o último ensaio de escola técnicas no Rio e em São Paulo, onde inclusive teve uma delas que escorregou porque estava chovendo bastante. Então pode acontecer com a gente, não é obrigado só acontecer com elas, né? Então vamos tentar evitar os saltos, né? Os saltos que são separadinhos, principalmente, né? E as plataformas muito altas, a gente já encontra no mercado. Se você precisa, porque às vezes a pessoa tem um atrofiamento da panturrilha por excesso de uso de salto. E aí você não consegue já usar um salto, um tênis, não consegue usar um salto um pouco mais baixo. Mas na plataforma, nós temos no mercado umas plataformas que a altura delas é um pouco mais diminuída. Então, se você não consegue sair sem esse salto, vamos buscar esses saltos mais baixos. Tomar muito cuidado se for festa de rua. Infelizmente, as nossas ruas têm muitos desníveis, tem buracos. Então, a gente tem que estar atento a isso. O risco de um entorse é muito maior, né? E aí depois a gente fica com prejuízo. Mas usando o sapato certo, tomando os cuidados adequados, dá para todo mundo curtir, da criança até o idoso. E a gente chama atenção porque uma queda através de uma situação dessa por causa de um calçado pode agravar outros problemas mais sérios. Você bateu uma cabeça, né? Você pensa que às vezes uma queda é bobinha, mas não é. Nossa, eu vindo pra cá tava pensando nisso. Nossa, gente, é muito complicado. Que a gente ouve pessoas dizerem, nossa, mas foi só uma quedinha, foi só uma tropeçada. Mas tudo pode acontecer. Eu vindo pra cá, eu estava pensando nisso. Até que ponto a gente tem que tomar cuidado, não é com essas quedas que a gente considera simples. Às vezes a gente bate com a cabeça, andando no bloquinho, no meio fio de uma calçada, ou até na queda da própria altura, gente, está cada vez mais comum. Sim. E não é só com idosos, né? Eu também trabalho em serviços de urgência e serviços de terapia intensiva. Está aumentando muito o índice de queda e agora no período do carnaval
eu tenho certeza que infelizmente vai aumentar. Esses saltos atrapalham demais, até porque às vezes tem ingestão de bebida alcoólica, né? E a multidão é um empurra, né? Então a gente sempre pensa no equilíbrio do corpo, a gente vai para a história do sapato, a gente vai para a questão do alongamento. Então, se levou uma queda, cuidado. Até quando for mobilizar, tentar ajudar alguém a se levantar alguma coisa. Tem que ter cuidado com o braço, também. se não teve uma entorse de braço, às vezes a gente vai ajudar e termina atrapalhando mais. Quer dizer, quando a gente fala, ei, Lorena, o que aconteceu contigo, Lorena? Eu já tô aqui curiosa, Lorena. Ela chegou falando alguma coisa e eu já fico logo curiosa. Liga o microfone da Lorena, Andrade. Tá vendo só? Olha, aí não foi uma quedinha, aí né? vem a fisioterapia, e a fisioterapia ele atende até na urgência. Inclusive, Emanuele, apareceu um salto aqui, um salto cinza, um sapato cinza, que me chama a atenção para esses sapatos de bailarinas, de dançarinas. Numa época dessa, seria interessante você até ter um sapato como esse em casa, né? Sim, sim. Porque eles são antiderrapantes. Esses sapatos antiderrapantes seriam interessantes, porque às vezes você diz assim, é o sapato da vovó, é um sapato da titia, mas é um sapato interessante. A sola do sapato, né, muito importante. A borracha é antiderrapante e a gente está no período chuvoso. Sim. Né? Fora que às vezes não precisa estar nem chovendo, mas dependendo do ambiente, o piso está molhado e evita muita queda, né? Então a gente tem que buscar esse sapato antiderrapante, onde aí vem de novo a história do tênis, mas a gente também tem muita sandália que é antiderrapante. Esses sapatinhos parecidos, sapatinho bonequinha, né, de bailarina, também eles têm a borracha, ajudam a gente a curtir bem a folia, né? Muito interessante em criança também, criança usa muito. Sim. Né? Tem que ter cuidado. Vitor, o microfone da Lorena funcionou na hora que ela estava falando? Lorena, repete novamente aí na suíte o que você falou, porque o público que estava em casa não ouviu. Cadê a Lorena? Atrás, eu fui para Recife, no carnaval, tinha um cordão de pessoas, eu acabei caindo assim num desnível pequeno. Doeu, mas não achei que fosse algo sério, né? Eu fiz o final do percurso, depois eu vi que inchou. Aí eu tive que ir para o hospital, lá no raio-x, disse que eu tinha que usar uma bota. Tá vendo só? Usei uma bota, fiz fisioterapia e levou uns 2 meses para eu botar o pé no chão e caminhar a mão. Então a gente acaba, obrigada Lorena, a gente acaba chamando a atenção de que não são as quedinhas, como a própria Emanuele falou. Outra coisa, tem pessoas que vão com uns problemas já para a avenida. Eu estou com o pé machucado, eu estou com o pezinho engessado, eu estou... Todo mundo pode se divertir, mas tem que ficar atento. Com certeza. As pessoas às vezes têm o problema, mas não quer sair do carnaval, não quer sair da folia. E são pessoas que, a minha orientação, se não quer deixar de ir de forma nenhuma, se não quer se privar, procure ficar no ambiente procure evitar a multidão, porque se você tiver com alguma indisponibilidade de colocar esse pé no chão e de fazer grandes movimentos, você vai destruir todo o trabalho que a fisioterapia já fez, né? Verdade. E pode agravar mais ainda. E pode agravar, você pode passar mais tempo com a sua infuncionalidade. Isso não é interessante, nem para você, nem para quem espera a sua produtividade. Né? Então a gente tem que ficar um pouco mais atento, que aí para festa, procure algo em que você possa estar mais tempo em repouso, né? Aquela subidinha, se vou levantar da cadeira, vou levantar a mãozinha e sentar novamente. Isso dependendo do comprometimento. Verdade. Não vale a pena a gente já estar lesionado. Arriscar. E arriscar tão alto, né? Você acredita, Emanuele, que eu estava com um amigo meu um dia desse, onde ele teve um problema no cotovelo. E ele estava com esse braço que teria que ficar mobilizado, né? E aí o que aconteceu? Mas não tem nada não. Então assim, numa dessa que você sai do que você tem que ficar, que o médico orientou, que o fisioterapeuta orientou, e você sai
para curtir, depois você vai culpar o profissional. Vai dizer que não foi colocado direito, quando na verdade você que não cumpriu com o que tinha que ser. Você saiu do que foi, na verdade, passado para você. Como o fisioterapeuta ou o próprio médico ou o próprio cirurgião não está acompanhando sua vida, aí é questão de consciência. Às vezes, um probleminha que você pensa que não é nadinha, um abaixar de braço pode lhe trazer um problema gigantesco, ou até mesmo você ficar com problema nesse braço, ou até mesmo com problema nessa perna. As pessoas têm que ter responsabilidade também, né? Com certeza. Eu costumo dizer, tanto para os meus pacientes como para os meus alunos, eu digo assim, vamos aprender sobre fisioterapia e qual a condução que a gente dá para os nossos pacientes. Fisioterapia a médio e a longo prazo, né? Juntamente com a medicação prescrita. Não adianta você se entupir de tanta medicação e 2, 3 vezes por semana fazer fisioterapia. Um dia tem 24 horas, um atendimento no máximo gera-se de 30, 40 até 1 hora de atendimento, dependendo do profissional e da condução que está sendo feita. Mas o dia com 24 horas, se nas 23 horas restantes você fizer o oposto da orientação que é dada, a gente está enxugando gelo, a gente não vai estar conseguindo um bom resultado. E não adianta depois querer culpar o profissional. E nem o médico, e a gente tem mania de automedicação também, o médico prescreve um comprimido por dia, tá doendo, eu vou tomar 2, 3, isso faz um mal pra gente, de uma grandiosidade. Ó, a indicação é fique em casa. Fique em casa, deixa pro próximo carnaval, viu? Porque você tá tomando seus medicamentos, tem um efeito também das bebidas alcoólicas, muitas pessoas não querem respeitar, acabam avançando o sinal e aí você vai trazer problemas para você. Bom, a dica é o melhor calçado, de preferência com muito cuidado. A gente não gosta, mas se faz necessário escolher um bom tênis, né? Isso, bom tênis. Sapatos antiderrapantes, procurar sapatos que a gente protejam as unhas também. O podólogo esteve aqui dando essas orientações, porque tem muito pisada no pé, pode machucar a unha, né? Calo no pé também, as calosidades, né? Então, procurar um tênis confortável, um sapato confortável. Até me sair um pouco do tênis para ter essa outra opção, né? Procurar um sapato confortável. Se for usar uma sandalinha aberta, ver se não dá para usar com uma meia para proteger os pés. Hidratar os pés também é muito importante. Descansar, tá? De uma festinha para outra, repousar o suficiente, principalmente a musculatura, colocar a perna para cima se for preciso, porque a gente passa muitas horas de pé, né? Seria interessante uma drenagem, fazer uma drenagem caso os membros fiquem edemaciados, mas aí teria que ter um profissional adequado, não sei se dá tempo, né? De uma festa para outra, às vezes a gente emenda. Então, colocar a perninha para cima é uma dica muito boa também para as pernas, né? E repouso, muito importante. Manoeli, a gente não falou, mas os dedos, eles podem passar por uma massagem, por algum tipo de exercício? Pode, com certeza. Porque a gente não ouve falar. Né? Membros inferiores, a gente fala muito em perna, muito né? Em perna. Mas membros superiores, eles também ficam edemaciados. Dependendo dos movimentos que nós façamos durante a festa, a gente pode ficar com muita dor de cotovelo, dor em ombro, né? Às vezes dançando lá e fica muito cansado, fica dolorido. Tem os pacientes, os indivíduos que já têm alguma historinha de bursite. E aí, não é que pessoas que tenham bursite, porque bursite a pessoa tem e tem hora que está bem e tem hora que vem a crise, né? Então, esses pacientes que já sabem que tem esse tipo de probleminha, tomar um pouco mais de cuidado, o alongamento, levantar braço antes. Quando estiver na festa, evitar levantar muito peso. Às vezes as pessoas estão lá carregando peso, levantando aqueles cooler lá de água, de cerveja. Dança muito de baixo, com o braço para cima, principalmente para quem vai aí em bloco, atrás de trio elétrico, faz parte da dança. Mas depois volta para casa e está muito dolorido, né? Tá num processo inflamatório. Depois vai ter que ir atrás do fisioterapeuta para tentar ajeitar. Mas, como eu disse, não dá eu acho que não dá no período de carnaval para resolver isso. Então, levantar os braços para cima também, tá certo? Fazer exercícios, ó. Eu vou fazer só uma demonstraçãozinha aqui rápida que a gente faz, tá bom? Pode ser feito no pé também? Pode. No pé tem um exercício que eu faço muito com os pacientes cardiopatas que eu faço atendimento.
E aí a gente ficar na ponta do pé em casa, né? Se apoia em uma cadeira fixa ou em um armário e fica levantando o pezinho assim como se fosse pé de bailarina. Isso trabalha a parte cardiovascular, reduz o edema, tá certo? Ajuda aí nessa questão, na força e no preparo da panturrilha, acaba ajudando a levar fluxo sanguíneo para a parte cerebral, o que diminui o edema e descansa também as pernas. É um exercício muito bom para a gente descansar as pernas. E o Emanuele, como eu te suguei? Bastante, gente, porque não é todo dia que a gente tem uma fisioterapeuta e professora, tá? Aquela professora que respeita. Se você vê vários fisioterapeutas profissionais que estão aí no mercado, passaram por essa mulher. Eita, apesar de ser uma menina, mas a gente tem vários jovens aí que, graças a Deus, estão chegando no mercado aí por causa desta grande profissional e, obviamente, ensinando as pessoas a chegar lá. Então, a gente tem que tirar muito proveito. Obrigada, tá, Emanuele? Eu que agradeço. As pessoas podem entrar em contato com você, né? Podem. Como é que as pessoas fazem? Para atendimentos, né, a gente tem a Clínica Escola da Uninassal, que fica ali, a Uninassal com o curso de fisioterapia, fica localizada lá na rua Otito Filho, em frente ao Hospital de Urgências de Teresina. Né? Quem tiver curiosidade sobre fisioterapia e sobre mim enquanto profissional, tem meu Instagram, Emanuele Paiva, né? E tem meu telefone de contato, que eu também faço atendimento. É 86-9942-6281. E sempre a gente está por aqui para tirar as dúvidas de vocês. Muito bom. Obrigada, tá, Emanuele? Nada, eu que sempre agradeço. muito bom.